Lucas 19, 18, do 31 ao 34, diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Irmãos, semana passada nós falamos e pregamos sobre João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus é o amor de Deus. E João descreve isso quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, e nós aprendemos na semana passada que Deus amou o homem, mesmo o homem sendo mau, mesmo o homem se afastando dele, mesmo o homem o decepcionando desde o Éden, e durante toda a história, o homem sempre estava se afastando de Deus, confrontando Deus, vivendo alheio à vontade soberana e santa de Deus, desobedecendo os seus preceitos, mandamentos e estatutos. Homens que foram constituídos reis e decepcionaram e renunciaram ao seu mandamento, à sua responsabilidade como rei. Sacerdotes que abandonaram a casa do Senhor, homens escolhidos por Deus que decepcionaram, que frustraram-se em seus desejos e se afastaram dos planos de Deus. Então nós olhamos para a história e vemos homens sempre se afastando de Deus, mas Deus, Paulo diz que ele prova o seu amor para conosco quando nos dá o seu Filho. Então semana passada nós aprendemos que o amor de Deus por nós, ele é desde a eternidade, porque com amor eterno eu vos atraí a mim. O amor de Deus não estava condicionado à nossa bondade, não estava condicionado à nossa boniteza ou ao nosso estado econômico e social, cultural, não. O amor de Deus estava condicionado a Ele, que é o amor, que nos amou desde o princípio, mesmo sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus é voluntário, é doativo. O amor de Deus é o próprio Deus se entregando por nós, sendo nós maus e pecadores. E então João diz que Deus dá o seu Filho, Deus entrega o seu Filho em favor do mundo, daqueles que crerão nele. E nós então, na plenitude dos tempos, nós encontramos o nascimento de Jesus. E o anjo anuncia o nascimento de Jesus. Simeão estava no templo, aguardando para ver Jesus. Nós encontramos as profecias acerca de Jesus, já ali mesmo no Novo Testamento se cumprindo, que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho. Nós encontramos o nascimento de Jesus, os seus primeiros dias, inclusive o início do seu ministério, toda a sua vida sendo profetizada pelos profetas, sendo revelada por Deus através dos profetas, através dos salmistas. Nós encontramos a Bíblia, o Antigo Testamento inteiro, apontando para Jesus. E João Batista, quando ele vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele aponta para Jesus e diz: é ele. Este é o Cordeiro de Deus. João consegue ver com seus olhos o cumprimento de todas as profecias acerca de Jesus. Lucas, quando inicia esse evangelho, Lucas diz: eu pesquisei e observei que havia várias profecias que apontava, que falava para estas coisas que estão acontecendo em nossos dias. Então, de uma forma acurada, com muita perícia, pesquisei todas estas coisas e te apresento, o excelentíssimo Teófilo, as profecias acerca de Jesus. Então Jesus, ele estava cercado por profecias que apontava para o seu nascimento, para o seu ministério e para o seu sacrifício.
E Jesus, após 3 anos andando com os discípulos, ensinando aos discípulos, e por outras diversas vezes ele já havia falado que morreria, que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, para cumprir-se as profecias acerca dele, eles não conseguiam entender. E especificamente agora, Lucas narra esse texto. E é interessante que quando Mateus cita esse texto, Mateus ele acrescenta, diz assim, que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte, depois será entregue na mão dos gentios. Mateus acrescenta a condenação de Jesus. Mas eu quero falar um pouco com vocês, irmãos, sobre esse Jesus que se entrega voluntariamente por nós. O texto lido é interessante, que é a última viagem de Jesus a Jerusalém. Provavelmente Jesus havia ressuscitado Lázaro e agora tinha saído de Betânia e já estava em Efraim, naquela região montanhosa, a 25 quilômetros mais ou menos, aproximadamente de Jerusalém. E Jesus estava ali se preparando para ir a Jerusalém e havia uma grande multidão com ele. Mas ele chama os 12 e diz assim: olha, irei fazer a última viagem com vocês. Estamos indo para Jerusalém. E ali em Jerusalém vai cumprir-se tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Ele será entregue aos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Jesus diz que todas as profecias, tudo que estava escrito acerca do momento em que ele chegasse a Jerusalém, até a sua ascensão aos céus, iria cumprir-se. E quando nós observamos, Zacarias no capítulo 11, versículo 12 diz: eu lhe disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de pratas. Zacarias se referia ao pagamento que Judas receberia por vender Jesus. Jesus estava indo, o dono do ouro e da prata, aquele que havia criado os céus e a terra, aquilo que tudo existia pelo seu poder, o autor da vida. Ele seria vendido por 30 peças, 30 moedas de pratas, e ele sabia disso, porque estava escrito a seu respeito, e ele estava então indo para Jerusalém para que se cumprisse essa profecia. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da terra e dos céus, o Rei do universo, seria vendido por 30 moedas de prata. E Jesus vai a Jerusalém, e ele diz: vai cumprir-se essa profecia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, se eu vos entregar? E então pagaram-lhe 30 moedas de pratas. Mateus 26, 14 e 15. O preço para entregarem a Jesus, 30 moedas de pratas. Zacarias 13:7 diz: desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Jesus foi abandonado. Ele sabia que seria abandonado, que os seus amigos que caminharam com ele, que estariam sentados à mesa com ele na última ceia, na última Páscoa, o abandonariam. Inclusive, aquele que era o mais corajoso, aquele que sempre estava perto, aquele que puxa a espada, o mais bravo de todos, foi avisado que o negaria 3 vezes. Jesus conhecia as profecias, sabia que iria ser traído, abandonado, mas Pedro falou: de forma nenhuma, Senhor, jamais eu te negarei. Jesus sabia que quando estivesse indo para ser julgado, ele iria sozinho. Aquele Jesus que em um momento alimentou 5.000 homens, mais mulheres, crianças e velhos, estaria sozinho. O Jesus que vai até Betânia, 4 dias após da morte de Lázaro, e chama Lázaro para fora. Jesus sabia que Lázaro também não estaria lá. No caminho de Naim,
quando aquela viúva pranteava e aquele povo chorava desesperadamente pela morte do único filho daquela viúva, e Jesus, parando aquele cortejo, ele vai lá, toca naquele caixão e ressuscita aquele moço. Jesus, e aquela mãe, aquela viúva que agora já não era mais uma mãe de um morto, mas a mãe de um filho vivo, ela talvez adorou, agradeceu a Jesus, se alegrou com Jesus, mas Jesus sabia que ela também não estaria com ele. O cego, aquele endemoniado que Jesus liberta e diz assim: deixa agora eu ir contigo. Jesus diz: não, vai lá e fica pregando a palavra. Aquele moço liberto também não estaria com Jesus. Jesus enfrentaria o abandono e a ingratidão de pessoas que foram assistidas por ele, pessoas que foram cuidadas, amadas por ele, pessoas que retornaram à vida, inclusive após morrerem. Os leprosos, os paralíticos, aqueles que foram alcançados por Jesus, os mortos, os enfermos e os condenados, como aquela mulher que foi jogada aos seus pés. Jesus, ele assiste estas pessoas, ele ama essas pessoas, ele cuida dessas pessoas, mas Zacarias diz que ele estaria sozinho. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Mateus 26:56 diz: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Ninguém esteve ao lado de Jesus na hora da dor, na hora do sofrimento, até mesmo quando o seu corpo físico não suportaria mais as dores por causa do jejum, por causa do sangue que ele perdeu, do suor que ele perdeu do seu corpo já desnutrido, enfraquecido pela infecção que já estava nos seus ferimentos, esgotados porque foi açoitado, naquele sol escaldante das ruas de Jerusalém, com aquela cruz pesada, quando ele já não suporta mais o peso da cruz. Não era Pedro que estava perto, não era João, profeta do amor, não era Mateus, o publicano, não era André, não era Tiago, não era o outro Tiago, seu irmão, mas pegaram alguém no meio da multidão, alguém que ele nunca tinha visto, um sirineu, para socorrê-lo a suportar o peso da cruz, para ajudar um condenado à morte, abandonado por todos, para levar a sua cruz até o lugar em que seria morto. Jesus olhava para tudo isso, irmãos, e via. Ele sabia que seria abandonado. E ele diz aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, porque ali cumprir-se-á as profecias que estão escritas acerca do Filho do Homem. E ele vai, e ele diz assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes, dos principais sacerdotes e dos fariseus, ou melhor, dos escribas, e será condenado à morte. Quando Jesus se refere aos escribas e aos principais dos sacerdotes, Jesus estava falando dos sacerdotes que faziam e que ofereciam sacrifício. E entre os principais estava o sumo sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos, aquele que oferecia os sacrifícios a Deus, aquele que estava acostumado a receber os cordeiros, a receber todo tipo de animal que era ali oferecido como sacrifício em benefício do pecado do homem, para encobrir o pecado do homem. O sacerdote era alguém que estava acostumado com isso, e agora diante dele estaria o Cordeiro de Deus, aquele que João diz: eis o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, aquele que tirará o pecado do mundo. Aqueles sacerdotes não veriam e não reconheceriam em Jesus o Cordeiro de Deus. É por isso que Jesus diz: os principais sacerdotes. Jesus estaria de frente daqueles homens que durante muito tempo foram os principais a oferecerem sacrifícios a Deus que representavam o sacrifício de Cristo. E agora não tinham como reconhecer que diante deles estaria o Cordeiro de Deus. E ele diz: os escribas. E os escribas eram os responsáveis pela palavra. Os escribas eram aqueles que escreviam as palavras, eram aqueles que estudavam as palavras, eram aqueles que examinavam as palavras, que conheciam todas as profecias. E agora os escribas estariam diante do Cordeiro de Deus, daquele que realizou milagres, daquele que apareceu e trouxe luz para o mundo.
daquele que pregava a bondade, a misericórdia, o arrependimento, daquele que era a esperança do Jardim do Éden, a promessa do Jardim do Éden, aquele que era a descendência de Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, aquele que era da descendência de Davi, que da sua casa o trono nunca se apartaria, e um dia um deles se assentaria no trono e reinaria eternamente. Os escribas, conhecedores da palavra, mas não adiantava conhecer, tem que viver, tem que crer, tem que acreditar e tem que abrir o coração para que a palavra entre no coração. Não adianta nós conhecermos a Bíblia apenas, mas temos que viver a palavra de Deus. Não adianta nós falarmos que reconhecermos que Jesus é o Cristo, se nós não entregarmos a nossa vida por completo a Ele. Reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus. Então ele diz, o Filho do Homem será entregue na mão dos principais sacerdotes e dos escribas, e eles o julgarão. E nós encontramos no Salmo 35, verso 11, levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei, falsas testemunhas. Mateus 26, 59 ao 61 diz, ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando, este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Falsas testemunhas. Pessoas pagas para testemunhar contra o juiz da terra e dos céus, o supremo juiz, o justo juiz. Atos 17, 31 diz, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu a certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E 2 Timóteo 4,1 diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, há de julgar vivos e mortos. Jesus, o juiz estabelecido por Deus, que haveria de julgar os vivos e os mortos, agora estava diante de um tribunal falso, de testemunhas falsas, de juízes mal intencionados, de juízes que já tinham no seu coração a sentença determinada, de juízes que não trouxeram Jesus para ser julgado, mas trouxeram ele para o condenarem, e ele sabia exatamente disso. Ele que foi um justo juiz, ele que quando foi tentado pelas pessoas a exercer a sua autoridade, como João diz, vamos fazer descer fogo dos céus e matar os samaritanos, ele falou, não, eu não vim para matar, mas eu vim para trazer vida. Ou quando mesmo a mulher foi jogada aos seus pés para ser condenada e apedrejada, ela já estava condenada, agora só faltava aplicar a pena. Mas o justo juiz não homologou essa condenação injusta e falou assim, que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Aquela mulher com fluxo de sangue, que não poderia sequer estar no meio da multidão, mas que vai até ele e toca nele e tira a virtude dele, ele poderia denunciá-la, porque ele sabia a situação daquela mulher, mas ele apenas a amou e estendeu a cura àquela mulher. Jesus não é um juiz que veio para condenar, mas ele é justo, ele é amor e ele é cheio de graça. Mas estaria sendo julgado por um júri corrompido de malfeitores. Mas ele diz aos discípulos, vamos para Jerusalém, para cumprir-se as profecias que estão escritas a meu respeito. E então ele é julgado e condenado à morte. Mas a morte dos judeus seria por apedrejamento. Mas os sacerdotes, eles condenam a Jesus por querer ser rei. Insinuam que Jesus estava provocando uma insurreição contra Roma, e a acusação de Jesus passa para uma segunda instância, e então por isso que ele é levado a Herodes, a Pilatos. O crime de Jesus agora não era um crime religioso, mas era um crime político, a pena seria maior. É por isso que ele diz, ele será condenado à morte e entregue na mão dos gentios, porque agora o crime de Jesus foi julgado também por Roma. E agora a morte de Jesus teria que seguir todos os critérios da morte e do sofrimento romano. É por isso que Jesus diz
e será entregue na mão dos gentios para ser morto. Mas antes de ser morto, ele diz que ele seria escarnecido pelos gentios. E escarnecer quer dizer uma censura sem perdão, sem piedade, é ridicularização, é zombar. É quando os gentios pegam a Jesus e colocam uma coroa de espinho em sua cabeça e diz: tu és o rei dos judeus, vamos colocar uma coroa na sua cabeça. O rei dos reis e senhor dos senhores, que João vê em Apocalipse, diz que ele vê um cavalo branco e em cima desse cavalo há um cavaleiro com vestes de linho salpicadas de sangue e em sua costa esquerda escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores agora estava recebendo uma coroa de espinho de gentios, de homens que zombavam dele, que ridicularizavam o Rei dos Reis. E Jesus falou assim: é necessário que cumpra-se as profecias a meu respeito. Vamos para Jerusalém, vamos para a cidade santa, porque Isaías capítulo 50, versículo 6 diz: ofereci as costas aos que me feriam e a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías diz que Jesus ofereceu as costas quando apanhava, quando era escarnecido por aquelas pessoas, quando ele não suportava mais. Ele oferecia o lombo para sofrer, porque era a maior parte do corpo onde podia se bater. Jesus oferece aos seus escarnecedores, aqueles que zombavam dele, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que recebeu uma coroa de espinhos. Mas ele diz ainda: escarnecido e ultrajado. Ultrajado quer dizer não cumprir regras. Ultrajado quer dizer desrespeitar, ofender gravemente a dignidade, é afrontar, é desonrar, é insultar. E aqueles soldados não cumpriram regras. Eles não respeitaram aquele que havia sido condenado à morte. E zombavam dele, colocaram nele uma veste vermelha, um manto vermelho. Olha, tu és o rei, então vamos colocar aqui um manto vermelho de cor púrpura sobre você. Você é rei. Desrespeitaram a Jesus. Quebraram todos os limites da piedade. E Jesus falou assim: eles vão cuspir em mim. Cuspir. Geralmente nos lugares mais afastados, quando nós estávamos caminhando em algum caminho assim, e nós deparávamos com um animal morto, apodrecido, com as moscas ali, com aquele odor horrível, o nosso corpo por natureza, nós cuspíamos. A gente puxa assim do organismo aquela coisa, sabe? E a gente cospe com nojo daquilo. O cuspir quer dizer desprezo, nojo e rejeitar. E Jesus falou assim: eles vão cuspir em mim. Eles vão sentir nojo de mim. Eles vão me rejeitar. Mas eu vou para Jerusalém. Ele diz ainda: eles vão me açoitarem. Eles vão me espancar. Eles vão bater em mim. Eu já falei aqui para vocês que o chicote que era usado para espancar, que os romanos usavam, eram chicotes de couro de animal. Na ponta daqueles chicotes tinha pedaços de osso de carneiro encontrados mortos no deserto e pedaços de chumbo. E o chumbo, quando batia na carne, o chumbo ele entrava e rasgava a carne e provocava o sangramento, provocava um ferimento. E da mesma forma, os pedaços de ossos cheios de bactéria entravam também na pele e ali deixavam bactérias, e aquilo provocava dor e inflamação, infecção instantânea. E Jesus diz: eles me açoitarão com os açoites dos gentios. Não era como uma chibata que os judeus castigavam, mas agora era um açoite dos gentios, que machucava mais, doía mais, provocava sangramento e hemorragia e provocava infecção. Então Jesus sabia que aquele sofrimento seria imenso, mas ele diz aos discípulos: vamos lá para fazer cumprir-se as profecias a meu respeito. Irmãos, Jesus diz: e por fim, tirar-lhe-ão a vida. Vão tirar a vida do Filho do Homem, mas até ao terceiro dia ele ressuscitará. O tirar a vida e a ressurreição, nós vamos, nas próximas mensagens, vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar para você que Jesus, ele sabendo de todo este sofrimento, ele olhava aqui para o ano 2024, para o dia 10 de março,
na Avenida Edgar, Professor Edgar dos Santos, número 403, às 11h15 da manhã. Ele olhava para você, ele via eu e via você, e falava assim: eu vou passar tudo isso, porque eu amo os meus filhos, eu amo as minhas ovelhas. É uma declaração de amor de Jesus por você. E ele diz: vou a Jerusalém e cumprir-se-á todas as profecias a meu respeito, porque eu amo as minhas ovelhas e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus sabia de tudo o que aconteceria, mas ele fez por amor de nós. E nós? Será que nós vamos traí-lo? Será que nós vamos abandoná-lo? Será que nós vamos julgá-los errado? Será que nós vamos maltratá-lo com os nossos pecados? Será que nós vamos cuspi-lo pelo nosso egoísmo e pela nossa vontade de ser? Será que nós zombaremos de Cristo? Ele se entrega em sacrifício por nós para nos purificar de todo o pecado, para comprar com o seu sangue povos de raças, tribos, línguas diferentes para o seu Deus. E ele será o nosso juiz. Eu quero falar para você o seguinte, que o mesmo Jesus que foi ultrajado, o mesmo Jesus que foi sentenciado de uma forma errada, corrupta, o mesmo Jesus que foi cuspido, que foi conspirado contra ele, o mesmo Jesus que foi abandonado e traído pelos seus discípulos, ele voltará. E quando ele voltar, ele será o juiz e ele nos julgará. Entenda o amor de Cristo que foi oferecido na cruz por você, porque ele voltará como juiz e ele nos julgará. E então ele separará os seus daqueles que não são seus. E o profeta diz: e os seus ele verá a diferença. E os seus ele fará: vinde benditos do meu Pai, e estai à minha direita para o reino, para as bodas do Cordeiro que estão preparadas desde a fundação dos séculos. Irmãos, o justo juiz voltará em poder e glória, e então ele julgará, porque ele foi estabelecido por Deus, porque ele julgará o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu, a saber, Jesus Cristo, o Filho do homem. Vamos viver uma vida voltada para o Senhor. Vamos viver embaixo do seu amor, vivendo pela sua graça e como frutos do amor do seu sacrifício. Porque ele voltará e nos julgará com justiça e retidão. Pois seu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.